Então, enfim, tem muita coisa aí nesse escopo aí. É interessante, né, quando a gente vai colocando essas réguas lado a lado, né, então a régua da escala evolutiva, com a trilogia, eu queria para vocês trazer uma outra, que é a questão do curso grupo kármico. Se pudessem explicar brevemente e depois estabelecer uma relação, né, da trilogia serexológica com o curso grupo kármico. Eu posso começar falando, né? O curso grupo kármico como se fosse uma linha, né, evolutiva relacionada com os nossos vínculos grupocármicos, vínculos grupais, né, interconscienciais. Então, a gente começa lá no início da escala evolutiva com a fase chamada de interprisão, né, é quando a gente, né, tem as nossas atitudes mais antiéticas, mais anticosmoéticas, né, mais egoístas, egocêntricas, então isso acaba criando problema para outras pessoas que têm convívio conosco. Então esse é o processo da interprisão, a gente cria problemas, a gente cria dívidas, né, com essas pessoas que estão ao nosso entorno. Quando a gente entende que, né, algumas das atitudes precisam ser melhoradas, a gente então passa para a fase da vitimização, que é quando a gente deixa de cometer atos criminosos ou anticosmoéticos e começa a ser vítima dos próprios grupos, das próprias máquinas e mecanismos que a gente ajudou a sustentar no passado. Então, é a fase da vitimização. Então, eu entendi que, por exemplo, não posso mais assaltar banco. Estou brincando, né? Então, a gente vai passar por um processo de que agora você vai viver, né, o que seria as consequências para sentir na pele, para gerar uma certa empatia com aquelas pessoas, o efeito de ficar sem, por exemplo, dinheiro, de ser constantemente assaltado e roubado, né, ter suas riquezas roubadas. Então, seria justamente o período de vitimização. Depois a gente tem um processo de recomposição, que já vitimizou bastante, já de certo modo saldou ali algumas dívidas, e a gente entra no processo de recomposição, né, que a gente começa também a ampliar um pouco mais e começa a saldar um pouco melhor as dívidas agora com um pouquinho mais de liberdade, mas ainda com um certo vínculo ali com aqueles grupos. Depois vem a fase da libertação, que já é um nível de, né, liberdade maior, e aí entra no final, após a libertação, do processo policármico, né? Então, a relação com a trilogia, aí a opinião, né, a forma como eu entendo, que a retrovida crítica, ela foi justamente o ponto que marcou a transição da interprisão para a vitimização. Então, aquelas vidas que seguem após a retrovida crítica seriam justamente essas vidas de vitimização, né, para que a gente possa ir saldando as dívidas e de certo modo, ir equilibrando e alcançando, né, um pouco mais de liberdade em função dessas dívidas que foram sendo pagas a partir da vitimização. Então, inclusive existe uma pensata do professor Valdo que ele fala que a cogitação sobre a retrovida crítica, ela surge justamente no período da recomposição, da recomposição grupocármica, né? Então, para a gente chegar no processo de recomposição, a gente tem que ter passado pela vitimização, né? Então, por hipótese, nós estamos agora, né, nessa fase de recomposição, justamente pensando em otimizar e aprimorar e ampliar, né, os resgates grupocármicos, né, e saldar de maneira mais efetiva esses débitos que a gente tem grupocármicos. Com o objetivo, obviamente, de, a partir dessa mudança, né, encaminhar a nossa evolução para um processo mais de libertação, né? Só pegando um gancho, que faz muito sentido isso, e você vê como a teoria ela é bem coesa, é que você terminou dizendo, né? Quer dizer, a gente, só pelo fato de cogitar, a gente está na recomposição, está mais lúcido, estamos fazendo assistência, voluntariado, TENEPS, GESCOM, etc. Mas tudo indica que a libertação, né, de fato, realmente só vai vir com a próxima intermissão, com os resgates. Então, né, faz muito sentido. Quer dizer, obviamente que
aqui e acolá a gente pode ter vislumbres, pode ter um percentual, com aquele grupo está um pouco melhor, com outro não, mas a gente está falando sempre de saldo, né? E esse saldo, tudo indica, vai vir na próxima existência. Quem ainda não passou, na próxima intermissão, desculpa, quem não passou, não fez isso ainda, precisa, para o saldo da ficha realmente chegar lá próximo da policarmalidade, né, estar de fato na libertação, é só após a neo-intermissiologia, né, a liderança intermissiva, a liderança assistencial, que faz todo sentido, porque a gente vai recompondo o grosso, mesmo sem tanta lucidez, vai de todas as formas, né, profissão, voluntariado, conscienciologia, vida humana e tal, mas você vê que vai se consolidando um ego mais assistencial, de amparador, treinando, e, enfim, e aí o complexo, acho que é um carimbo muito importante para isso, porque vai denotar esse esforço, e aí quem conseguir ter, assim, maturidade suficiente para, como a gente comentou, a Bárbara comentou antes, quer dizer, olhar os erros maiores do passado, eu acho que vai se habilitar a fazer esses resgates, que nada mais é do que isso na prática, é voltar a conviver com pessoas que a gente às vezes errou, pisou no pé, né, prejudicou, e a pessoa está lá ainda com aquele negócio mal parado, né, não esqueceu daquilo, nós vamos ter que mostrar para ela, e aí, né, estou aqui, o que a gente vai fazer, como é que você quer resolver isso, né, mais ou menos, deixa eu te ajudar, vamos aqui, aí às vezes renasce com a pessoa de novo, aquela história toda que a gente já sabe. Então, depois de fazer, né, de passar essa régua, realmente de ir atrás das pessoas, de procurar lembrar do fulano, nossa, né, vamos supor, eu tive lá um marido, uma mulher que eu prejudiquei porque eu fiz isso, fiz aquilo, onde é que está essa pessoa? Aí nós vamos lá tentar achar com a ajuda dos amparadores, mas a gente vai lá sozinho e faz. Então, aí sim, aí eu acho que a gente vai se habilitar também a um outro conceito que a gente vai ver no curso, que é o do CMPA, né, o Ciclo Multiexistencial Pessoal da Atividade, nesse contexto todo. Então, veja que a trilogia ela é fundamental para dar esse retrato, né, para a gente, porque além desse saldo, a gente vai saber, assim, os ingredientes, né, público, Holopensene, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Eu acho que casa bem aí esse raciocínio. Muito bom.